Nesse vídeo você vai aprender como fazer controle de suas contas mensais de maneira simples e geral. E com apenas uma planilha no Excel, já terá um planejamento de contas eficiente. Então vamos ao conteúdo. Olá, meus futuros milionários! É um grande prazer estar fazendo esse vídeo, pois sei que muita gente ainda não tem controle das suas contas mensais. Algo que vai mudar a partir de hoje. Bom pessoal, o que eu vou compartilhar com vocês é o que eu faço aqui na minha casa, que funciona muito bem pra mim e com certeza vai funcionar muito bem pra você. Então vamos para a tela do meu computador. Para começar, abram uma planilha no Excel e intitulem Contas 2020, ou o ano corrente que você estiver assistindo esse vídeo. Nesse documento você pode colocar todas as guias dos meses do ano, certo? Nesse caso aqui eu estou fazendo esse vídeo no mês de junho de 2020, então eu vou colocar aqui junho. Só lembrando que esse controle normalmente é feito no final do mês ou então no primeiro dia do mês corrente, certo? Então se planeje para fazer essas contas nessas datas. Então vamos supor que hoje é o primeiro dia do mês de junho, certo? A primeira coisa que vamos fazer nessa planilha é fazer uma tabela sobre as saídas, ou seja, as despesas que a gente tem no mês. Então vamos lá, aqui a gente vai precisar de uma tabela de duas colunas, aqui nós vamos intitular saídas e aqui valor. Vamos colocar só um cifrãozinho aqui. Então vamos começar a preencher a nossa tabela. A primeira coisa que eu sempre coloco na minha tabela de saídas é o que eu vou pagar a mim mesmo, ou seja, o que eu vou poupar para investir. Então vou aqui intitular reserva. Maravilha. Para a reserva eu costumo pegar 20% do total das minhas receitas. Então como a gente não tem ainda a tabela das receitas, eu vou deixar a reserva vazia. O motivo para eu colocar a reserva em primeiro lugar é porque essa conta deve ser a primeira a ser paga no mês, ok? Então beleza, agora vamos começar a colocar nossas contas básicas aqui na planilha, certo? Então vamos à despesa com o mercado. No mercado eu gasto normalmente R$350 por mês. Isso porque eu faço compra para 2 meses em atacados, o que diminui meu custo com mercadoria. Então vamos colocar aqui mercado. E eu gosto sempre de aproximar as contas para cima, para ter uma margem de erro. Então eu vou colocar R$400. R$400. Outra conta que está presente no meu fluxo de caixa é a conta com transporte. Eu tenho uma moto, então gasto com gasolina. Então vamos colocar aqui gasolina, ou você pode colocar transporte também, se você não tiver algum veículo próprio. E eu gasto R$150 de gasolina por mês. Em minha casa eu tenho alguns cachorros, então eu tenho que colocar o preço da ração junto aqui no meu fluxo de caixa. Então vamos contabilizar. Ração. Eu tenho um custo de aproximadamente R$250 por mês. Isso porque eu tenho 5 cachorros em casa e eles costumam comer mais ou menos 60 kg de ração por mês. Então vou colocar o custo de R$250. Algumas contas anuais eu gosto de colocar no meu fluxo de caixa o valor proporcional no mês para essas contas. Por exemplo, como eu tenho moto, eu também tenho o custo de IPVA, licenciamento e DPVAT. Mas essa é uma conta que é paga uma vez ao ano. Mas ainda assim eu gosto de reservar esse dinheiro para poder arcar com essa conta à vista no mês do licenciamento, por exemplo. Então eu vou colocar aqui licenciamento, DPVAT e IPVA. Vamos só ajustar aqui a coluna para não ficar fora. Beleza. O meu custo com IPVA, licenciamento e DPVAT sai menos de R$300. Mas ainda assim eu gosto de chutar para cima e colocar o valor de R$300. Então eu preciso saber o valor equivalente para conseguir poupar esse dinheiro nesse mês. Como estamos falando do mês de junho e o meu licenciamento DPVAT e o IPVA eu sempre pago no mês de dezembro, nós temos 7 meses para nos preparar para pagar essa conta. Então nós precisamos dividir o valor total dessa conta por 7, que vai ser a quantidade de meses que nós vamos poupar, certo? Então nós vamos fazer uma fórmula aqui no Excel, coloca um igual para ele reconhecer como conta, como fórmula, e nós vamos colocar o valor de R$300 totais dividido por 7 meses, que vai dar esse total aqui de 42,85 e uns quebrados. Então nós vamos fazer o quê? Vamos aproximar para cima para termos uma margem de erro aí nesse custo.
Então vamos colocar R$45 nesse mês que eu preciso guardar, no mês que vem também, até dezembro, que aí eu vou ter esse valor inteiro, certo? Eu também gosto de colocar pelo menos um valor de R$100 de manutenção mensal com o meu veículo, né? Para fazer uma manutenção preventiva e para não ter problemas piores no futuro. Então vamos colocar aqui manutenção de R$100. Moradia também é um custo muito presente na minha vida e é um dos maiores custos que eu tenho. Apesar de ter casa própria, nós vivemos em um condomínio. Isso significa que temos que pagar a taxa do condomínio junto com energia e água. Fica mais ou menos em torno de R$600 por mês. Então, R$600 por mês, condomínio. Também tem custos de internet e planos para celulares, que fica mais ou menos em torno de R$150 para os dois. Então vamos considerar aqui internet, celular, R$150. Essas são algumas das contas que eu tenho hoje. Se você tiver mais algumas contas, você pode adicionar aqui embaixo, continuar colocando os valores. Agora vamos à tabela das receitas mensais, que vai ser basicamente com a mesma estrutura da tabela de despesas. Vamos precisar de duas colunas, sendo que uma vai ser a descrição da receita e a outra o valor. Então vamos colocar aqui, pode ser aqui do lado, receitas ou entradas, já que colocamos saídas, vamos colocar entradas. Entradas e aqui o valor. Então vamos começar a alimentar essa nossa tabela. Vou colocar aqui como primeira receita um salário de R$2.000 para entrar na média salarial do brasileiro, certo? Então vamos colocar aqui salário de R$2.000. Embaixo você pode colocar as suas rendas extras. No meu caso, eu vou colocar aqui uma renda extra que eu tenho há um tempo, que é a de motoboy. Eu recebo, como motoboy, um aproximado de R$700 por mês. Mas, como eu recebo por entregas, e essas entregas são muitas vezes variáveis, né, os valores das entregas são variáveis, eu vou colocar apenas o valor que eu recebo para encostar a moto no estabelecimento, que é o valor de R$35. E como eu trabalho 8 dias por mês, nós vamos multiplicar esse valor de R$35 por 8, que vai dar um valor de R$280. Então vamos colocar aqui motoboy, por exemplo, R$280. Uma coisa que é muito importante ser dita é que quando estamos fazendo a tabela de despesas, nós podemos aproximar sempre para cima o valor da despesa, para termos uma margem de erro no custo que teremos com cada uma. Quando estamos fazendo a tabela de receitas, nós devemos subestimar, ou seja, aproximar para baixo as nossas receitas. Bom, continuando, eu vou colocar aqui também o valor que eu tenho hoje no banco, pois eu estou considerando que essas duas receitas que eu coloquei aqui em cima eu ainda não recebi. Então eu posso colocar aqui o valor que eu tenho que está disponível. Então vamos colocar um banco e vamos supor aqui que a gente tem um valor de R$500 disponível no banco, certo? Que sobrou do mês passado. Então vamos colocar R$500, entre outras rendas extras que você pode ter aí na sua vida. Mas basicamente é isso aqui. O que nós vamos precisar agora é fazer uma relação entre as despesas e as receitas. Então nós vamos criar uma nova tabela aqui do lado da tabela de entradas. Também vai ter duas colunas, mas cada linha vai ter um título diferente. A primeira linha vai ser receitas, a segunda vai ser despesas, a terceira nós vamos colocar como sobra, pois vai ser a relação entre as receitas e as despesas. Então vamos colocar sobra. Eu sempre gosto de colocar uma quarta linha que eu chamo de situação ou status. Basicamente é se você está positivo ou negativo no mês. Então vamos colocar aqui situação. Maravilha, agora nós vamos começar a fazer a soma dessas contas que nós temos aqui. Vamos começar pelas receitas. Vamos vir aqui na linha de receitas. Você vai colocar um igual para o Excel reconhecer como uma fórmula. E o que nós vamos fazer aqui? Vamos utilizar a função soma do Excel para pegar os valores das nossas entradas e colocar o total aqui. Então beleza, vamos utilizar aqui a soma, abriu parênteses, e você pode simplesmente vir aqui e selecionar as três linhas que nós temos aqui na tabela de entradas. Se você clicar um Enter, ele vai te dar um total de R$2.780. Esse aqui é o total das nossas receitas.
E já que temos o total das nossas receitas, agora nós podemos definir o valor que será reservado no mês, que será 20% desse total de receitas. Então vamos vir aqui na nossa coluna de custos, em reserva nós vamos colocar um igual, selecionar o campo das receitas totais e multiplicar ele por 0,2 para saber quanto é 20% desse valor total. Você vai ter um valor de R$ 556 que será poupado e investido nesse mês. Agora que sabemos o valor de todas as nossas despesas, vamos somar para saber o total. Então vamos vir aqui na linha de despesas, na tabela de relação entre despesas e receitas. Vamos colocar aqui um igual, vamos utilizar de novo a função soma e vamos selecionar todas as linhas da nossa tabela de saídas. Clicando em Enter, nós vamos chegar ao valor de R$ 2.251. Maravilha! Agora precisamos saber a relação entre as duas. É simples para saber essa relação. Vamos colocar aqui um igual e vamos subtrair o valor total de receitas pelo valor total de despesas. Desta maneira, vamos selecionar aqui a linha de receitas menos a linha de despesas, que vai dar um total de R$ 529 de sobra. No caso da linha da situação, a gente pode simplesmente vir aqui e escrever positivo. Mas isso não seria legal, pois a nossa tabela não iria se alimentar automaticamente. Então nós vamos utilizar uma outra função do Excel chamada se. Então vamos colocar aqui igual se o valor da sobra for menor que zero, nós vamos imprimir negativo. Caso contrário, nós vamos imprimir positivo. Apertando Enter, a gente viu que a tabela se alimentou automaticamente e escreveu positivo. Ah, mas e se eu quiser considerar o valor no 0 a 0 ali? Se minhas receitas e despesas forem o mesmo valor e ele ficar no zero? Bom, então aí nós precisamos fazer um reajuste nessa função. Aqui no lugar do positivo, nós vamos abrir uma nova função se, abrir parênteses. Então, se esse valor que a gente pegou aqui das sobras for igual a zero, nós vamos colocar aqui zerado. Caso contrário, vamos imprimir positivo. Beleza, então o básico é isso aqui. Você já tem um controle eficiente das suas contas. Mas eu gosto sempre de considerar algumas contas variáveis. Por exemplo, o preço da gasolina subiu. Isso significa que o meu custo com gasolina provavelmente vai aumentar. Então eu gosto de colocar aqui embaixo uma tabela de combustível. E aqui o total. Vamos acertar aqui essa coluna, só para não ficar de fora. Como vai funcionar essa tabela? Bom, basicamente dessa maneira. Imagine que hoje eu coloquei R$40 de gasolina na minha moto. Então eu venho aqui na tabela e coloco R$40. Na linha do total, como é o primeiro valor, então o total vai ser esse primeiro valor. Aí vamos supor que amanhã, por algum motivo, eu tive que colocar de novo gasolina na minha moto. Eu coloquei R$10. Nesse caso, o total vai ser a conta seguinte. Você vai pegar o total anterior mais o valor que você acabou de gastar. Aí vamos supor que depois eu também fiz mais uma conta com combustível, gastei mais R$20. Aí aqui, em vez de você copiar e fazer de novo a fórmula, você pode simplesmente selecionar a linha da fórmula e arrastar para baixo. Você vê que ele alimentou automaticamente, certo? Outra tabela que eu gosto de colocar no meu fluxo é a tabela de despesas com lazer, ou seja, são as contas que não estão contabilizadas aqui na minha tabela de saídas. Então fica mais ou menos assim. Vamos considerar aqui despesas e total. Então vamos supor que eu fui no mercado e comprei um bolo no valor de R$20, por exemplo. Então aqui eu coloco R$20. E ele vai funcionar mais ou menos da mesma maneira do que a tabela de combustível. Aqui esse total vai ser, como é o primeiro número, vai ser igual ao primeiro valor. Aí eu fui no mercado de novo e comprei um pacote de salgadinhos por R$5. Então, esse segundo valor vai ser o total anterior mais o valor que eu gastei agora. E aí você vai alimentando essa tabela conforme você vai gastando.
Bom, apenas com esses dados você já consegue ter um controle financeiro eficiente na sua casa. Mas vamos supor que você quer saber a porcentagem do seu orçamento que está sendo gasto. Então vamos fazer uma nova tabela aqui em cima só para saber a porcentagem desses gastos. Por exemplo, vamos colocar aqui custos básicos, investimentos e lazer. Aqui eu quero calcular qual é a porcentagem do valor que eu estou gastando, nas contas básicas, por exemplo. Para fazer isso, nós podemos simplesmente pegar o valor total de despesas e dividir pelo valor total de receitas. Então vamos colocar aqui. Vamos na linha dos custos básicos, colocamos um igual para reconhecer como uma fórmula. E então nós vamos pegar a função soma, que a gente precisa saber qual é o total das nossas contas básicas. Seleciona de mercado até internet, fecha os parênteses e aí nós dividimos pelo total de receitas. Vai dar esse número aqui, 0,6097122, que significa que são 60%, certo? Bom, para investimentos a gente pode fazer a mesma coisa. Vamos pegar aqui, colocamos no igual, selecionamos a linha de reservas e dividimos pelo total de receitas. Ele vai dar 20%, porque a gente já tinha definido que 20% a gente ia guardar para nossos investimentos. E no lazer, a gente pode fazer também a mesma coisa, só que agora a gente seleciona a linha de sobra e divide pelo total de receitas. E aí vai dar 0,19,02878. Se você quiser, você também pode fazer essa mesma tabela de porcentagens para as entradas, para descobrir qual a porcentagem de cada ativo no seu fluxo de caixa, mas aí eu vou deixar por sua conta. A gente também pode estilizar para melhorar o visual da nossa planilha. Nós podemos colocar algumas bordas, podemos colocar alguns textos em negrito, vamos também centralizar todos os nossos dados para ele não ficar no canto, e a gente também pode mudar a cor do texto. Então pronto, finalizamos o nosso controle mensal. Não foi tão difícil assim. Agora você já pode aplicar essa lógica para todos os meses do ano com esse modelo de planilha. Caso você não tenha acompanhado esse vídeo no Excel, eu vou deixar a planilha lá no Drive, vou deixar o link aqui embaixo para você baixar e utilizar como modelo. Vou deixar também o link do nosso e-book gratuito, Construindo Milhões, a Introdução. Nós falamos um pouco de educação financeira, inteligência financeira e investimentos. Vale a pena conferir, o link está aqui embaixo. E não se esqueça que logo estaremos publicando o nosso primeiro livro, A Corrida do Milhão. Um conteúdo feito pela equipe Ricos com Você, especialmente para poupadores e investidores iniciantes. Breve na loja virtual mais próxima de você. Por isso é tudo, pessoal. Eu espero realmente que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha agregado bastante para o seu controle financeiro. Não se esqueça de deixar o seu joinha, isso aumenta o engajamento do vídeo e esse vídeo pode ser mostrado para mais pessoas. Ative as notificações para ser alertado de novos vídeos e se inscreva no nosso canal para estar sempre atualizado com os nossos conteúdos. Um grande abraço, saúde e sucesso e vamos ficar ricos juntos! Hey Joe, cadê as suas contas que eram pra estar aí na mão? Hey Joe, assim você não vai saber qual é da situação. Meu irmão, aprendi a fazer hoje, eu vou te dizer. Eu assisti um vídeo lá no canal Ricos com Você.